Graça e paz a todos vocês. Nós, mais uma vez, vamos meditar na Palavra de Deus. Estamos meditando no livro dos Salmos. Nós vamos ler apenas um versículo da Palavra de Deus, Salmo 56, o verso 4 apenas. Diz o seguinte: em Deus cujo palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elbelen César. Nós estamos meditando na Palavra de Deus e hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tema o Deus e o simples mortal. O salmista, ele declara aqui situações que talvez você esteja vivendo também. Talvez situações que eu esteja vivendo. As desilusões, as situações difíceis, elas existem e ocorrem em nossas vidas. Não é necessário a gente negar, nem ampliar, nem eternizar essas coisas, porque elas existem, elas acontecem em nossas vidas. É sabido de nós mesmos. Mas elas são ocasionais, elas são temporárias, elas são especiais. Elas não são eternas. Umas duram um pouco mais, outras duram um pouco menos. Mas as situações difíceis, elas vêm e vão. Todas têm começo e fim. O grande desafio é como você lidar com essas situações de modo sábio e correto. No Salmo 56 aqui, Davi descreve a sua situação. Nós lemos só o verso 4, mas se nós fôssemos ler do verso 1 até o verso 6, a gente poderia compreender o que o salmista estava dizendo, porque ele fala: os homens me pressionam, me atacam, me oprimem, me vigiam, me prejudicam, conspiram contra mim e têm esperança em tirar minha vida. Essa era a situação de Davi no momento deste salmo. Talvez você esteja assim como ele. Talvez as pessoas ao seu redor, eles estão te pressionando, talvez eles estejam te atacando, talvez eles estão te oprimindo, te vigiando, te prejudicando e até estão maquinando tirar você da presença deles. Porque era assim que o salmista Davi estava vivendo. Bom, nessa época, Davi era muito jovem. Ele era muito jovem e ele estava fugindo. Estava numa terra estranha porque Saul queria matá-lo. Então vocês vejam, um jovem que matou um gigante, que foi ovacionado pelo povo de Israel, agora tendo que viver em terras estranhas e inimigas do seu próprio povo. Talvez com você não seja diferente. Talvez você, em um outro momento, você foi até ovacionado por esses que estão te perseguindo. Mas no momento não. No momento eles são seus perseguidores. As situações vêm, mas vão. A grande questão é como você lidar com sabedoria nos momentos difíceis. Foi nessa situação que o salmista então declarou, quando ele faz a declaração lá do verso 3. Lá no verso 3, ele fala assim, olha, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando você estiver com medo, confia no Senhor, porque ele disse isso. Ele fala, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, Senhor. Quando essas pessoas estiverem intentando mal contra você, confia em Deus. Interessante que Davi ele usa o verbo confiar uma vez no futuro. Confiarei. Mas ele usa 3 vezes no presente. 3 vezes ele fala, em Deus eu confio. Está lá no verso 4, no verso 10 e no verso 11. No verso 4 ele fala exatamente isso.
Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. No verso 10, ele fala a mesma coisa, está lá no versículo 10. Confio em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor. Verso 11, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? E no verso 4 ele fala, o que poderá me fazer o mortal? Por 3 vezes ele coloca no presente, em Deus eu confio. Uma vez ele coloca no futuro, em Deus confiarei. Você está vivendo o agora. Talvez a situação que você esteja vivendo não é a melhor e não é a mais fácil. Então diga, como disse o salmista, em Deus eu confio. Não se deixa abater pelo mal que intentam contra você. Que Deus o abençoe. Saiba que Deus é aquele que pode te socorrer nos momentos difíceis. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver. Obrigado pela minha família, meus filhos, minha esposa, obrigado pelos meus parentes, ó Deus, pela minha grande família, obrigado pela parentela de minha esposa também. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo este vídeo e ouvindo essas mensagens, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia mais abençoá-los. E quero aproveitar esta oração para colocar diante da Tua presença essas pessoas também que estão assistindo este vídeo. Estas, ó Deus, que talvez estejam vivendo a mesma situação do salmista, que estão sendo perseguido por alguém, que está sendo injustiçado por alguém, que está sendo prejudicado por alguém. Que pessoas estão à espreita, esperando para prejudicá-los, puxar esse tapete, ó Deus. Livra-os desta situação. Livra-os deste mal, ó Deus. Senhor, eu coloco diante da Tua presença a vida destas pessoas, ó Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo tripudie sobre a vida delas. Deus, muito obrigado pelo Senhor ouvir o nosso clamor. Muito obrigado, Pai. Eu oro, eu agradeço a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe, que vocês possam ter confiança em Deus. Lembram-se sempre, como disse o Salmi, em Deus a quem eu louvo, este eu confio. Que Deus os abençoe.